Olá, 12:03, começa agora o Câmara Notícia desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Participe com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, anote aí, 19 97829 3776, mande a sua opinião, mande a sua crítica, a sua sugestão de pauta, que a gente entre em contato com você, atendendo aí ao seu pedido. Confira agora quais são os destaques da edição de hoje. Reunião da Comissão de Arborização Urbana discute na Câmara a manutenção das árvores. Projeto prevê a utilização de etiquetas inteligentes para ampliar a segurança dos alunos que usam transporte escolar. Proposta determina que praças e locais de atividades esportivas e culturais no município tenham banheiros públicos. No esporte, confira como foram os resultados da última rodada para os times de futebol de Campinas na Série B. E mais, saiba como inserir uma dieta saudável no seu dia a dia e a gente traz aqui uma reportagem com dicas de uma nutricionista. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando de vagas de trabalho. Porque o CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, tem 267 oportunidades. E a gente vai conferir agora quais são lá no site cepat.campinas.sp.gov.br. De olho aqui, olha, vagas de emprego. A gente vai então, já embaixo, colocar, olha, está por ordem alfabética. Hoje a gente já tem, olha, vagas para açougueiro, adesivador como auxiliar de comunicação visual, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, analista de negócios, arte finalista, atendente de balcão. Depois nós temos, inclusive, auxiliar de cozinha, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, lembrando que a gente ainda está na letra A, mas tem toda a informação. Quais os requisitos? O ensino, o salário que deve ser pago, aonde é a vaga, inclusive tem o bairro, olha. No caso de auxiliar de cozinha, para uma empresa que fica no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, já para auxiliar de jardinagem, no Taquaral, e por aí vai. A gente tem também, olha, vagas de barman, cozinheiro industrial, cozinheiro de restaurante, temos para eletricista de instalação industrial, depois temos aí na próxima página também outras vagas. E você pode conferir tudo, lembrando que por ordem alfabética, olha, frentista, inclusive para aprendiz que pede serviço médio incompleto, a gente tem também garçom, nós temos aí vaga também para jardineiro, mecânico, operador de caixa, padeiro, pedreiro, polidor de metais, serralheiro, servente de obras, soldador, sushi man. Olha, no caso do sushi man, olha, tem todas as atribuições, o ensino, o salário e para onde é a vaga também, que é lá no loteamento residencial Arbo. Temos ainda para técnico em saneamento, em saúde bucal, tratorista, agrícola e por aí vai. Lembrando que você, para concorrer a uma das vagas, logo lá embaixo, no pé da página, tem as 3 unidades que nós temos do CEPAT em Campinas. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No Ouro Verde, fica na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário. O atendimento já é das 8 da manhã às 4 da tarde. Mesmo horário lá na unidade do Campo Grande, que fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Você quer concorrer a uma das vagas? Entre lá, cepat.campinas.sp.gov.br. Vamos agora falar sobre as notícias da metrópole e a gente abre com uma boa notícia para quem é aí da região dos diques, aí do Ouro Verde, hein? A unidade 1 do consultório veterinário móvel está no DIC 5 a partir de hoje e vai ficar aí nesse local até o dia 21 de setembro. A estrutura fica no CRAS Nelson Mandela, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Anote aí o endereço, na rua
Carmen de Ângeles Nicolete, sem número, no DIC 5, para o atendimento de cães e gatos. O principal objetivo do programa é atuar na prevenção de doenças. Os animais atendidos são microchipados e recebem também vacina se houver a indicação. O atendimento é por ordem de chegada, com a distribuição de senha, e não é necessário o agendamento prévio para que o animal doméstico seja atendido. Basta ter mais de 18 anos e apresentar os documentos pessoais do tutor desse animal e o comprovante de residência em Campinas. Anota aí então onde estão as duas unidades. Nós vamos falar aí, olha, a gente acabou de falar a do CRAS, que a partir de hoje está no CRAS Nelson Mandela, no DIC 5, na rua Carmen de Ângeles Nicolete, sem número, que fica até o dia 21 de setembro. E atenção, você que é aí da região noroeste, a unidade 2, que está na Vila Padre Manuel da Nóbrega, fica nesse local até a próxima quinta-feira, dia 24, na rua Dr. Mário Ian, sem número, na Vila Padre Manuel da Nóbrega. O atendimento é das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 4 horas da tarde. E é possível fazer comidas saudáveis, deliciosas, com verdura e legumes. Nossa equipe vai mostrar para vocês e acompanhe a dica e como é possível colocar toda essa dieta no seu dia a dia. A alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. A alimentação saudável com o FLV, o que seria frutas, legumes e verduras, é essencial para nos garantir esses nutrientes. E boas opções não faltam. Que nós temos uma variedade de legumes, nós temos também os nossos temperos, né, que seria a pimenta, a salsinha. Então, esses legumes, eles são sazonal, é da nossa época. Então, é importante a sazonalidade dos alimentos quando nós vamos comprar, porque a sazonalidade, ela garante um alimento com o sabor mais acentuado, o preço menor, o agrotóxico também, a quantidade é diminuída e o valor nutricional desses alimentos, ele fica melhor quando é o alimento da época. Então, por exemplo, nós temos aqui a abóbora, nós temos o inhame, nós temos a mandioca. Então, esses alimentos é dessa época. Geralmente, a produção deles é de maio até agosto. Então, nós podemos adquirir esses alimentos e nutrir o nosso corpo. Quais os nutrientes que tem esses alimentos? Sim, esses alimentos têm muitos nutrientes, começando pelas fibras, né, que é muito importante para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, esses alimentos contêm vitaminas, minerais, contêm as fibras. Então, por exemplo, os alimentos alaranjados, cenoura, abóbora, o mamão também, que é uma fruta. Então, esses alimentos, eles nos fornecem a vitamina A, que é essencial para a nossa pele, para o nosso cabelo, né? Então, nos ajuda também a prevenir o envelhecimento precoce. Nós temos também os minerais, que é o fósforo, o ferro, o potássio. O potássio, ele é um mineral essencial para a contração muscular. Então, assim, é riquíssimo esses alimentos. Além dos antioxidantes, né? Que nós temos os nutrientes, os antioxidantes que combatem os radicais livres do nosso corpo. Os radicais livres são substâncias que causam envelhecimento precoce, a destruição das nossas células e pode causar doenças. Então, esses alimentos, eles nos fornecem, além de fibras, minerais, esses nutrientes, os antioxidantes. E pode acreditar, é possível sim fazer receitas deliciosas com legumes, verduras. Sim, nós podemos fazer saladas, nós podemos fazer sopas, nós podemos fazer um arroz diferenciado. Então, assim, um escondidinho, pode fazer com inhame, pode fazer com mandioca. Então, assim, nós podemos fazer várias preparações, vai da criatividade de cada um. Bom, e a gente veio ver na prática que é possível mesmo fazer receitas saudáveis, deliciosas. Tô aqui com a Camilinha, que é super preocupada, todos os dias leva para o trabalho marmita, não é? É bem saudável, leve. É isso aí, né, Camilinha? Se preocupando sempre com a alimentação, conta pra gente. Com certeza, André. Eu gosto de comer bem direitinho. Acho que aquilo que a gente come tem tudo a ver com a nossa saúde, bem-estar. Então, eu adoro fazer minha marmitinha, porque aí eu sei realmente o que eu tô levando para comer, como é que eu preparei, né? Que tá tudo
muito certinho. O prato da Camilinha vai muita folha, rúcula, alface, cenoura ralada para manter os nutrientes, um pouco de tomate, cebola, sementinhas para dar aquela crocância, brócolis assado com alho, arroz, feijão e quibe assado também. Olha, André, eu acho que vem de família. A minha mãe sempre teve horta em casa, ela adora cozinhar, então acho que também tem muito a ver com essa familiaridade com a cozinha e de ver como ela preparava as coisas. Então em casa nunca entrou muito tempero pronto, essas coisas. A minha mãe sempre fez ali aquele velho cebola, alho, um temperinho bem caseiro. Sempre teve horta, então a gente tinha ali alface, rúcula, essas ervinhas frescas, né? Cebolinha, salsinha. Então, ter acesso a isso em casa sempre me fez comer bem. E o exemplo, né? Em casa sempre teve um saladão na hora do almoço, na hora do jantar. Comer todo mundo junto à mesa, eu acho que também faz muita diferença, né? É um hábito que as famílias estão perdendo. E quando você tem ali a comida e a família junto, eu acho que você até acaba comendo um pouquinho menos, porque você está conversando, está socializando, não acaba comendo demais, né? Então, eu acho que veio de família, em casa a gente sempre comeu bem. E eu procuro passar isso pro meu filho também. Pensando em inspirar outras pessoas, Camilinha tem uma página em uma rede social para dar dicas de como comer bem de forma saudável. Eu criei, na verdade faz uns 5 anos que eu tinha um perfil de alimentação saudável, mas ele era bem discretinho, eu não postava muita receita, era mais o meu pratinho pronto. E aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu resolvi começar a gravar minhas receitas. Porque tinha muito amigo que falava, nossa, como é que você faz o brócolis ficar gostoso? Eu não gosto. Como é que você faz um chuchu ficar gostoso? Eu falei, vou gravar, né? Vou mostrar como é que eu faço. E o pessoal vinha comer em casa, achava gostoso. Nossa, eu nunca comi chuchu bom, você é o primeiro. Aí eu comecei a gravar, postei, criei o Comidinhas da Camilinha, que é Comidinhas _ da Camilinha. E tá, assim, vem crescendo muito, né? Acho que eu cresci, o perfil mais que dobrou nesse 1 ano e meio. O pessoal pede receita, pede detalhe, que tempero que você usou, como é que você prepara tal coisa. Então, é bem legal. Mas, assim, não tenho nenhuma pretensão a não ser dividir realmente como deixar algumas coisas que o pessoal não gosta muito gostoso. Acho que essa é a ideia e tem dado bem certo. Olha, e nesta terça-feira, atenção que você que mora aí no bairro das Palmeiras, aí em Barão Geraldo, porque a Sanasa vai desativar a rede atual de água desse bairro para a instalação de uma nova. A obra vai utilizar um novo método no qual a rede atual é usada como guia para a instalação de uma nova. E para ser executada, será necessário, então, interromper o abastecimento das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde dos imóveis localizados entre a Avenida Mackenzie, a Avenida Oswaldo von Zuben, a Rodovia Heitor Penteado, a Rua Jean Mermoz e a Rua Francisco de Mesquita. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado. Enquanto isso, a Sanasa solicita aí aos moradores que façam aí o consumo consciente de água. Lembrando que, inclusive, é recomendado que se faça a reserva desse produto. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas por 24 horas. A gente começa agora, então, com as notícias do Legislativo de hoje, falando de projetos que são protocolados pelos vereadores. Um deles é de autoria do vereador Cecílio Santos e determina que praças e locais de atividades esportivas e culturais no município tenham banheiros públicos. O vereador Cecílio Santos protocolou um projeto de lei complementar número 74 de 2023 para a criação do programa Banheiro Legal, que determina a construção ou disponibilização de banheiros de uso público em praças e outros locais públicos, onde sejam praticadas atividades esportivas e culturais na cidade de Campinas. Os eventos públicos tenham o banheiro ali à disposição da população, mas também em locais, por exemplo, que tem o ponto de ônibus e não se encontra um banheiro próximo e é do lado de uma praça. Por exemplo, em pontos de grande circulação, inclusive no centro, a gente não encontra banheiros que possa atender adequadamente a população.
e, portanto, a população fica sem esse acesso para suas necessidades, que é tão importante. Em justificativa, o parlamentar destaca a situação dos moradores de rua, que por não terem um local adequado para fazerem suas necessidades, acabam trazendo transtornos para os comerciantes. Inclusive, nós estamos propondo que haja uma parceria entre o comércio e, portanto, esse custo para a construção e manutenção não fique só a cargo do poder público, mas seja uma responsabilidade compartilhada. Para garantir os direitos dos cidadãos que passam pelo centro e costumam frequentar eventos pela cidade, a disponibilização de instalações sanitárias de uso gratuito visa proporcionar maior conforto, higiene e acessibilidade a todos. O debate deva se estabelecer. O que a gente quer com o projeto de lei é provocar, a partir das escutas que nós temos feito, da necessidade que nos tem chegado, esse debate. A necessidade existe. A viabilidade, se em alguns pontos é um banheiro químico, em alguns pontos banheiro fixo, a gente vai debater inclusive com o executivo para ver como atender essa demanda. Você imagine a imagem de uma pessoa idosa que tem necessidade de usar o banheiro, o desespero que é. Você imagine uma mãe que às vezes está grávida, a necessidade que é usar o banheiro e não ter ali à disposição. Então, é uma coisa que a gente tem que ter sensibilidade e fazer essa discussão. Toda a sociedade, toda a população ganha. Protocolado pelo vereador Edivaldo Cabello, um projeto autoriza a utilização de etiquetas inteligentes para ampliar a segurança dos alunos na rede municipal de ensino aqui de Campinas que usam o transporte escolar. A ideia é que os pais possam fazer o rastreamento da localização dos filhos. O vereador Edivaldo Cabello protocolou um projeto de lei que amplia a segurança dos alunos das escolas da rede municipal de ensino por meio de etiquetas inteligentes. O projeto número 194 de 2023 autoriza o Poder Executivo a implantar um sistema de monitoramento utilizando dispositivos tecnológicos. A ideia é que essas etiquetas inteligentes, também chamadas de tags, sejam colocadas nas mochilas dos alunos que utilizam o transporte escolar. Isso vai permitir o rastreamento online da localização dos filhos pelos pais através de um aplicativo. Segundo o vereador, o objetivo é usar a tecnologia a favor da segurança e bem-estar das crianças e, assim, permitir uma comunicação mais eficaz entre pais e escolas. Ele sabe a hora que a criança saiu de casa, a hora que a criança entrou na van escolar e a hora que a criança adentrou no colégio. Então, ele vai ter ciência dos passos do filho dele. Ainda de acordo com o parlamentar, a ideia de fazer o projeto de lei surgiu em conversas com os pais e que o aplicativo já existe e está em funcionamento em algumas cidades e países. Inclusive, tem cidades aqui da região metropolitana que já tem esse sistema do tag. Então, nós fizemos uma varredura, primeiro no território internacional. Nós já vimos que no Japão já existe isso aí em alguns países da Europa. Campinas, a metrópole que quer dizer, a probabilidade de acontecer algo numa metrópole é muito maior do que um pequeno município. E você que acompanha aqui o Câmara Notícia deve ter visto que nós sempre falamos das emendas impositivas. Elas foram apresentadas pelos parlamentares no final de 2022 para o orçamento deste ano. São propostas que, obrigatoriamente, a partir dessa indicação dos vereadores, elas devem ser cumpridas pelo Poder Executivo. E o semáforo com botoeira deve ser instalado em frente ao Centro de Saúde do Parque Vista Alegre a partir de uma emenda impositiva do vereador Otto Alejandro.
O vereador Otto Alejandro destinou parte das suas emendas impositivas ao orçamento de 2023 do município para atender bairros do distrito do Ouro Verde e da região do entorno da Vila União. A emenda impositiva é o instrumento pelo qual vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos e instituições. Para o orçamento de 2023, cada parlamentar direcionou um total de 2,7 milhões para projetos específicos determinados por ele, sendo que, no mínimo, 50% deste valor, obrigatoriamente, foram destinados para a área da saúde. Um valor de R$100 mil foi direcionado à Secretaria Municipal de Transportes para a instalação de um semáforo na rua Pastor João Prata Vieira, em frente ao Centro de Saúde do Parque Vista Alegre. Como explica o empresário Paulo Henrique, o local tem grande fluxo de veículos e pedestres. O meu feedback que eu posso passar para vocês, que eu estou bem aqui em frente, o que acontece muito aqui, nessa esquina, o pessoal tem costume de virar e os pedestres que atravessam na faixa de pedestre aqui, eles não observam os carros que vêm daqui dessa parte. Então acontece muito o carro frear em cima do pessoal aqui. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Uma outra coisa que acontece muito aqui, ó, no sentido da avenida, para quem sobe, né, sentido Hospital Ouro Verde, tem uma lombada aqui bem próximo da gente, aproximadamente 40 metros, mas o que acontece? Essa lombada ela não inibe o pessoal de moto, principalmente o pessoal de moto, que sobe acelerando. Otto Alejandro salienta que a solicitação foi em caráter de urgência, atendendo a um pedido da comunidade. Nós recebemos centenas de mensagens dos moradores aqui do Jardim Santo Antônio, do Vista Alegre, solicitando que não conseguiriam atravessar, os frequentadores do Centro de Saúde aqui do Jardim Santo Antônio. Então nós fizemos uma indicação da nossa emenda impositiva, destinei R$100 mil para a Secretaria de Transportes, correto? Para poder fazer a implantação do semáforo aqui com botoeira, para poder trazer a segurança a todos os pedestres aqui, para priorizar aqui, porque a maioria deles são idosos, são gestantes, têm dificuldade, a mobilidade reduzida, então para poder trazer a segurança a todos os pedestres, nós destinamos essa emenda impositiva. O presidente da INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, Vinícius Riveretti, confirma que o valor já está na conta da Prefeitura e até o final deste semestre o equipamento deve ser instalado. Como a INDEC é a empresa responsável pela gestão do trânsito e transporte, o dinheiro foi transferido para a Prefeitura. Para a Prefeitura agora nós estamos assinando um convênio, está próximo de finalizar esse convênio entre a INDEC e a Secretaria de Transportes. Cerca de 10 dias esse convênio já vai ser assinado e dali em diante, daqui uns 40, 50 dias, nós já vamos poder fazer a instalação do semáforo aqui. Então, ainda este ano, a população será beneficiada aqui e quem ganha é a sociedade. Riveretti ressalta a importância da parceria do Legislativo e o Executivo para o benefício do cidadão. Quero destacar e agradecer o trabalho do vereador Otto Alejandro. Essa relação do Executivo e Legislativo é muito importante em prol da sociedade. E aqui nós estamos em frente ao Centro de Saúde, né, onde existe um problema com os pedestres, principalmente na travessia. E essa indicação vai nos ajudar para que a INDEC possa fazer a instalação de um semáforo aqui e melhorar a segurança viária para o pedestre, que é o mais vulnerável na nossa mobilidade. É o mais vulnerável, existe um aumento no número de mortes, de óbitos com os pedestres e isso é muito importante. O vereador Otto Alejandro descreve como vai funcionar o semáforo e garante que não haverá problemas com o fluxo de veículos. Na minha indicação foi feito o quê? Aqui, bem em frente ao Centro de Saúde, vai ter um semáforo exclusivo com botoeira. Então, ele vai ficar aberto direto. Só vai fechar a hora que um pedestre for atravessar, apertar a botoeira, aí ele fecha para os veículos, para o pedestre passar com segurança. Hora de falar do trabalho das comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas, porque a Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana se reuniu aqui na Câmara pela 9ª vez no ano. E desta vez recebeu representantes da sociedade civil que abordaram a importância da manutenção das árvores da cidade. O presidente da comissão, o vereador Paulo Gaspar, diz que tentou impedir a poda de árvores realizada na Lagoa do Taquaral
e também abordou o que pode ser feito daqui para frente. Nesses primeiros 6 meses a gente focou nesses eventos trágicos que aconteceram. Tentamos aí salvar as árvores no bosque, que houve uma supressão lá em massa. O objetivo era fazer a mesma coisa na Lagoa do Taquaral, não deu tempo, o poder municipal agiu muito mais rápido do que a capacidade da comissão de agir. E agora ficam as matérias mais de médio e longo prazo, que é o censo arbóreo e a própria revisão da lei de arborização. A 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana ouviu a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente sobre a importância da relação da sociedade com a natureza. O que a gente precisa mesmo é sensibilizar as pessoas da cidade inteira sobre o valor das árvores, né, e a necessidade dos cuidados permanentes com elas. Por quê? A queda de algumas árvores é normal. Numa floresta cai uma árvore todo dia, muitas árvores todo dia, o doutor vai falar depois sobre isso. Mas elas não estão em circunstâncias, né, eles vão saber os termos próprios, né? Elas não estão provocando ou em risco de provocar algum acidente. E, para não acontecerem os acidentes, era necessário que se fizesse o monitoramento permanente delas. Francisco Moraes é técnico de apoio à pesquisa do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, desde 1977, e criticou o trabalho de podas realizadas na cidade. Hoje a gente tem uma certeza de que a maior coleção de espécies de árvores cultivadas no Brasil está lá no Instituto Agronômico. Quando começou esse processo aí de poda, foi uma coisa muito triste. Por exemplo, podar um sassafrás, poda de árvore, a gente aprendeu, e isso está no guia. Eu fiz parte do pessoal que fez o guia de arborização também. E isso está no guia, que poda de árvore é como se fosse uma cirurgia, uma coisa que a gente faz só em situações muito severas. Claro, na cidade, o grau de risco, tudo isso tem que ser observado. A jornalista ativista ambiental Valéria Monteiro, que ancorou a cobertura da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como ECO 92, diz que desde aquela época a preocupação com o desmatamento e o que seria do futuro existe. Desde 92, da Rio 92, que eu me atentei para a ameaça que a humanidade está vivendo com as mudanças climáticas. Na época se falava muito do furo na camada de ozônio, as pessoas não entendiam direito. E a gente sabe a importância de todos os biomas brasileiros e essa ameaça que a humanidade está enfrentando com as mudanças climáticas, mas a gente pode contribuir aqui do nosso quintal, entendendo, preservando, conciliando, buscando essa conciliação entre crescimento e sustentabilidade. Sérgio Firmino, que perdeu a filha de apenas 7 anos na queda de uma árvore de grande porte na Lagoa do Taquaral no início deste ano, reforçou a importância da manutenção necessária. Valorizamos muito a natureza. Eu pertenço a uma linha teológica que acredita que tudo que existe precisa ser cuidado, não exterminado. Há de se ter um controle entre o progresso e o cuidado com as coisas que são vivas. E as árvores são vivas. Ninguém aqui odeia a árvore. Eu ouvi uma frase de quem eu aprendi muito hoje, muito obrigado. Como é o nome do senhor mesmo? Do senhor Chico. Que árvore boa, árvore em pé. E que bom que elas fiquem em pé. Por fim, o presidente Paulo Gaspar confirmou a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 6 meses. Concluímos que nós vamos prorrogá-la por mais tempo, porque os objetivos com que essa comissão nasceu, teoricamente, estariam comprometidos com o andar dos procedimentos aí da administração municipal, mas a gente pretende continuar aí com o debate da arborização. Tem mais reunião aqui na Câmara Municipal de Campinas. Às 15h, quem se reúne é a Comissão Permanente de Cultura aqui da casa.
Na pauta, nós temos a discussão do parecer favorável da vereadora Paola Miguel ao projeto do vereador Carmo Luiz, que cria a Casa da Capoeira no município de Campinas e dá outras providências. A comissão é presidida pelo vereador Igor Diego. E às 5 horas da tarde, por iniciativa da vereadora Mariana Conte, acontece a primeira parte da 47ª reunião ordinária, que vai discutir a redução da carga horária de servidores municipais de Campinas, que tem como dependentes pessoas com deficiência. E claro, tudo você pode conferir aqui pela TV Câmara Campinas. Transmissão ao vivo nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. E se você quiser participar dessas reuniões pessoalmente, basta vir aqui ao plenário da Câmara Municipal, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E hoje é dia também de reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. A Câmara realiza a 47ª RO. A pauta tem 10 projetos. Entre eles está em votação final um do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento, a divulgar no site da empresa mensalmente uma lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram as ocorrências de trânsito no período aqui em Campinas. Também está prevista em primeira análise um projeto do vereador Luiz Cirilo, que altera a lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentar no ato da matrícula nas escolas a caderneta de saúde da criança, contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias à idade. A alteração determina que, para que haja o cumprimento desta lei em vigor, as escolas sejam fiscalizadas pela Secretaria de Saúde por meio da vigilância sanitária. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. Hora de falar de esportes e ver como foram aí as equipes de Campinas na última rodada aí da semana. Olha, vamos falar primeiro do Guarani, que voltou a vencer e encostou de vez no G4 da Série B. Uma vitória com V maiúsculo, o Bugre não tomou conhecimento de um dos melhores times da Série B. Com menos de 10 minutos de jogo, o Guarani já vencia por 2-0. O primeiro gol saiu antes mesmo dos 5 minutos. Bruno José cruza, Bruno Mendes tenta 2 vezes e faz o 7º gol dele na Série B. O segundo gol veio após cruzamento de João Vitor, repare que também pelo lado esquerdo, para Bruninho fazer. Com a ajuda do VAR, o árbitro marca pênalti para o Sport. Ronaldo com paradinha manda para a rede. Ainda no primeiro tempo, o Bugre amplia, só que dessa vez o passe veio da esquerda e Matheus Barbosa, de fora da área, acerta o cantinho e marca um belo gol. Bom, vem o segundo tempo e se não fosse o travessão, eu vou falar uma coisa pra vocês, teria pintado o 4º gol do Guarani. O Sport tentou diminuir, mas não teve sucesso não. A noite era mesmo bugrina e o time de Campinas termina a rodada a apenas 2 pontos do G4. Guarani 3, Sport 1. E a Macaca empatou e conquistou um ponto importante fora de casa contra o Ceará. A Ponte Preta trouxe um bom resultado para Campinas. Empatar no Castelão contra o Ceará é tarefa difícil. E olha que a Macaca poderia ter ganho o jogo, hein? Começo do primeiro tempo e a Ponte em cima do Ceará. Olha aí, Kaique França lá atrás fazia parte dele com belas defesas. Bom, mas no segundo tempo é o Ceará que abre o placar. Se liga no golaço por cobertura do Barleta. Que pintura de perna canhota. A curva que a bola fez foi fatal para o goleiro pontepretano. O Ceará chegou a ampliar, mas o VAR anulou o gol. Bom,
Bom, melhor para Ponte Preta, né? Eliel deixa tudo igual, aproveitando o rebote, bem posicionado, 1-1. E Kaique França, hein? O paredão alvinegro, esse sim, manteve o empate. Depois disso, o Arthur ainda foi expulso. A Ponte ficou só no finalzinho com 1 a menos, segurou bem. É isso aí, ponto importante para Macaca. Final no Castelão, Ceará 1, Ponte Preta também 1. Vamos falar sobre educação, porque a nossa equipe conversou com um professor de letras que vai passar aqui dicas sobre a língua portuguesa. Depois que você assistir o quadro De Olho na Educação, não vai mais cometer erros de gramática, hein? Se liga que está bem interessante. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, a gente vai bater um papo com o professor André, que está conosco, vai falar a respeito do projeto Elderly, que é o pessoal aqui do Cutuca, em Campinas, né? Participou inclusive de um evento bem legal organizado pelo Sebrae e a galera se deu bem. Mas para a gente entender direitinho como foi tudo isso, estou aqui com o professor, depois outros estudantes também vão conversar conosco. Antes de mais nada, beleza? Tudo em ordem, professor André? Tudo bem, como é que tá? Beleza. Bom, conta pra gente aí, que notícia boa. Sim, foi assim, demais, né? A gente inscreveu essa equipe, a única equipe nossa aqui do Cutuca que foi inscrita nesse evento, que se chama Desafio Liga Jovem. Olha só. E organizado pelo Sebrae e pelo Instituto Ideias de Futuro. A princípio, nós tínhamos 6.000 participantes e numa primeira fase remota foram acontecendo várias eliminatórias. No final, 100 dessas 6 equipes, né, porque eram... Desculpa, eram 600 equipes, 6.000 participantes, né? E aí foi afunilando, nós ficamos entre as 100 equipes finalistas e fomos participar da final lá em São Paulo, no evento Bossa Summit. E aí lá, com 100 equipes, mais afunilamentos foram acontecendo, a gente ficou entre os 6 finalistas, eles realmente pretendiam premiar 6 equipes, né? E nós estávamos entre os 6 premiados. Bom, mas o que é esse evento? O que avalia? O evento é um evento que é para inovação. A questão é encontrar projetos inovadores que apresentam soluções inovadoras para problemas da comunidade ou da escola, problemas próximos da realidade dos alunos. E aí o projeto Elderly é um projeto que, o nosso projeto se chama Elderly, né? A gente participou com ele. Ele é um projeto que tem o objetivo, é uma plataforma, né, para cuidado com idosos. Depois os meninos dão mais detalhes aí para você também. Sim, muito interessante. Como que surgiu essa ideia aí? Eu vou deixar para o Nicolas contar, porque ele é que surgiu essa ideia, né? Ele que surgiu com essa ideia, motivado por uma questão familiar lá dele, né? Então vou deixar para ele contar como é que a ideia surgiu, porque ele que veio com a ideia, tá? Já você conversa com ele. Mas, enfim, aí nós estávamos entre os 6 premiados e o prêmio foi uma viagem para a Espanha. Que beleza, hein? Fomos para Madrid, né? Mas com o objetivo de fazer visitas técnicas lá em Madrid. Então a gente visitou a Universidade Politécnica de Madrid, visitou um centro de inovação alimentar, visitamos... Museu, não? Visitamos museus também, Museu Velázquez Tech, e a Embaixada? Museu do Prado. Fomos na Embaixada do Brasil, conhecemos o embaixador e a equipe dele de embaixadores, né, a equipe de diplomatas, né, do embaixador. E até tomamos um lanchinho por lá, comemos uns pães de queijo, pão de queijo em Madrid, hein? Acho que... E assim, essa viagem foi importante principalmente em que sentido? Qual o aprendizado, né,
que esse grupo de estudantes traz aqui para o Brasil após essa viagem na Espanha, que foi um prêmio, na verdade, né? Verdade, foi um entre prêmio. as 6 melhores equipes, né? Isso. Como você disse, uma de cada região, a equipe daqui representou o Sudeste. Então, que aprendizado, quais as lições, os pontos positivos que os alunos trouxeram aqui para o Brasil? Bom, participar de um evento como esse é altamente motivador, independentemente de ter tido uma premiação como essa, né? Por exemplo, é uma experiência muito interessante, né? Participar de um evento grande, conhecer realidades de tantas outras escolas, de tantas outras regiões do Brasil. Então, só de ter participado foi uma coisa muito enriquecedora, né? E tivemos a grata situação aí de termos sido premiados, e a viagem em si foi extremamente rica para os alunos, não só pelo aspecto técnico, porque, como eu disse para você, a gente esteve por lá conhecendo, fazendo visitas técnicas, né? Visitamos o Centro de Inovação e Talento da Telefônica, os meninos viram uns robôs por lá, entre outras soluções interessantes, né? E então, assim, eles trazem de volta esse aprendizado técnico, além de trazer essa vivência, né, no exterior, que para eles foi a primeira vez que saíram do país, que fizeram uma viagem internacional, então conhecer uma outra cultura, uma outra língua, se virar, né, num outro país, com certeza uma experiência da qual eles nunca vão se esquecer. Boa, boa. Eu vou conversar com eles já já. Antes teve uma viagem também para São José, que você estava me contando. Sim, é um outro projeto, eu estava te falando, né? O pessoal daqui também. O pessoal daqui também. A gente esteve participando de 2 eventos lá em São José dos Campos. Um chamava Olimpíada Brasileira de Tecnologia e o outro é Desafio App de aplicativo, né, para celular. E, então a gente participou lá também, e dessa Olimpíada Brasileira de Tecnologia a gente teve uma equipe premiada com medalha de bronze, eles estão por aí, já é capaz de você conversar com algum deles. E tivemos alguns destaques também nos apps, né? A gente teve um destaque social e um destaque saúde. A gente ganhou. Boa, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bom, e a gente segue por aqui agora com o Nicolas. Beleza, Nicolas? Tranquilo, de boa. Beleza. Bom, cara, conta pra gente. O professor André estava falando que a ideia do aplicativo, não é? Tem a ver também com você por conta de uma experiência familiar, é isso? Sim, o que acontece? Desde, eu acho que 2015, minha avó, ela ficou um pouco doente, aí ela estava com Alzheimer e ela veio morar comigo na minha casa. Então, meu pai, ele sempre cuidou, meu pai junto com a minha mãe, eles sempre cuidaram dela. Antes ele já tinha cuidado do pai dele, e dessa vez ele estava cuidando agora da minha avó, junto com a minha mãe. E tinha certas vezes que aconteciam imprevistos que precisava de alguém para cuidar dela na hora e a gente não conseguia, tipo de última hora. Então, por não conseguir, não ter nenhum lugar que a gente conseguia acessar isso, a gente viu a oportunidade desse problema e a gente resolveu usar para tentar criar um aplicativo para poder resolver isso. Como é esse aplicativo? Bom, era basicamente um aplicativo de matching, por exemplo, como se fosse um Uber para cuidadores. Então, a gente tinha ali algumas opções de serviços e dentre essas estava a opção de emergência, que era se eu tive algum imprevisto agora, eu preciso de alguém, eu posso chamar o cuidador de idoso. Mas, claro, vai ter toda a parte de segurança, ver como se ele tem avaliações boas, dá para ver onde que ele já trabalhou também, tudo certinho. Boa, boa. Cara, conta pra gente como foi esse concurso aí, vocês mandaram super bem, né? Ficaram entre as 6 equipes que foram premiadas, não é? A gente já abordou com o professor aqui, o pessoal foi para a Espanha. Como foi esse concurso? Conta pra gente os detalhes, a competição, o que vocês fizeram? Acho que foi muito, diria que, eufórico no geral por participar. Primeiro teve a etapa online, então a gente não estava esperando tanto ali e no fim acabou que a gente foi assistir a live, passamos para a próxima fase. Já em São Paulo, que ficou mais acirrado porque tinha muita equipe boa, eram 100 equipes, cada uma tinha mais ou menos 6 estudantes, então
dava em média 600 pessoas ali, e tudo isso para participar, e no meio de tantos projetos, acabava que deu bastante coisa errada também. O que, por exemplo? Nosso slide parou de funcionar na hora. Meu Deus, e ainda assim ganharam? Deu certo. Então quer dizer que era bom mesmo, hein? A gente teve que improvisar ali dos 45 do segundo tempo e acabou Mas que deu como certo. que foi a apresentação, assim? Vocês tinham que apresentar o aplicativo. Isso, a gente fazia um pitch, que é basicamente explicar a nossa ideia, explicava o problema, qual que era a solução, o que a gente tinha de diferente do que já existe hoje. E nisso, para 6 jurados na nossa frente, mais o público assistindo. Então dava aquela sensação. Tremedeira, não? Sim, e no último dia, ainda na final, foi no Bossa Summit, então tinha muito mais pessoas, quem era de fora podia ver também, então foi bem mais complicado de apresentar. E teve esse problema do slide também, a gente teve que apresentar no celular na mão na hora. Mas deu tudo certo? Deu tudo certo. E a viagem para a Espanha, bacana? Nossa, foi muito massa, foi a primeira vez que todo mundo estava saindo do país. E particularmente foi a primeira vez que eu viajei de avião também, então foi muito legal. Uma experiência e tanto. Sim. Valeu, bora conversar com o João então. Vamos. Um abraço. Bom, galera, agora estou aqui com o João, também faz parte da equipe vencedora, estava me contando, foi para Madrid, que beleza, hein, João? Bela oportunidade, já tinha ido para lá ou não? Não, nunca fui, foi a primeira vez de viagem internacional. Gostou da Espanha? Uhum. Eu estava até Muito conversando com o professor André, justamente a respeito disso, ô João. Qual o aprendizado que vocês, alunos, trouxeram para o Brasil dessa viagem à Espanha? O Brasil... Bom, o que a gente repara bastante na Espanha, quando a gente chega lá, é que a cidade é muito bem conservada, né? Que a gente não vê muito aqui. Então, um aprendizado bastante é que a gente pode conservar mais nossas coisas, sabe? Olha Conservar aí. mais a cidade. Que lá não tem, tipo, poluição, lixo na rua jogado por aí. Pois é, Então- isso que você observou realmente acontece, né? É uma pena. Então. Quem sabe a gente começa a mudar de algum jeito, né? João? Quem sabe? Ô João, o que vocês fizeram, né? Foram muitas visitas lá na Espanha, embaixada, museu, enfim, o que mais? Sim, teve a embaixada, igual você citou, o museu, teve o Velázquez Tech, teve a visita na Telefônica também, a gente foi na Telefônica lá, foi muito legal. E, foram, acho que essas, eu acho que o André até citou. E, acho que E como que surgiu a ideia, não é? Além dessa questão que o Nicolas falou, não é? Do aplicativo, do concurso. Sim, a gente estava numa call no Discord jogando, e aí ele apresentou, né, o desafio pra gente, né, o desafio Liga Jovem. E aí a gente foi pensando em ideias, aí ele veio com essa ideia de ajudar idosos, né. Tem o problema da avó dele, que o pai dele cuida, um jeito. E aí a gente pensou, né, meio que num grupo, a gente pensou num sistema para aproximar cuidador de idoso com quem precisa deles, né, com quem precisa dos cuidadores. E aí a gente foi indo, foi desenvolvendo, foi... E quando legal. passou pela cabeça de vocês, em que momento, puxa vida, estamos próximos, acho que vai dar? Pelo menos para mim, foi quando a gente passou da primeira fase, né, que mesmo com o problema do slide, né, que deu na hora, aí a gente conseguiu passar. E nas últimas, né, nas finais, teve também de novo o problema do slide, teve que apresentar no celular. Só que aí, enquanto ele foi falando os nomes, aí ele falou que estava na ordem alfabética, e a nossa equipe chamava PD, né? E a outra equipe, tipo, seguindo a ordem alfabética, ainda não tinha chegado no P. Aí eu falei, talvez... Então. Que legal. Aí a gente foi chamado, né? Logo depois que ele falou Boa, aí foi aquela festa. Você ficou pulando no palco. Imagino. Já estão prontos para a próxima aí? Já tem alguma coisa em mente aí? Já tem um próximo desafio que vem pela frente? Quem sabe? Tem o Liga Jovem de novo esse ano. Boa. É isso aí, parabéns para vocês, viu? Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Hora de falar do tempo, porque após a expectativa de chuvas para o final de semana, que ocorreram apenas de forma leve e muito isolada no sábado,
o tempo volta a firmar na região. A semana começou aqui com nebulosidade esparsa e, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, nesta terça-feira as temperaturas ficam entre 16 e 32 graus, lembrando que uma umidade relativa do ar mínima em torno de 20%. E a gente sabe que sempre que é menor de 30% é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. Então, atenção! Atividades físicas devem ser realizadas em horários de menor incidência de radiação solar. Evitar também a exposição à luz solar diretamente entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que é o momento em que a radiação solar agrava a sensação de calor, devendo ser dada preferência à sombra e locais frescos ou climatizados. Também é importante atenção para a hidratação abundante, alimentação leve e, no caso de sintomas como transpiração intensa, fraqueza, tontura, dores de cabeça, temperatura corporal alta e outros sintomas que possam ser um reflexo do calor intenso, busque o apoio médico. Então, gente, muita atenção e sempre aquela garrafinha d'água, copo d'água do lado para fazer qualquer atividade física. E por hoje o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde, continue com a nossa programação. Lembrando que 3 horas ao vivo, transmissão da TV Câmara Campinas, da 6ª reunião da Comissão de Cultura. A gente se vê.